Olá, irmãos e irmãs. A liturgia de hoje, ela nos coloca diante de uma verdade. Deus, ele vê o pecado, corrige o pecador e chama todos nós à conversão. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos revela que a perfeição cristã, ela não está na vingança nem no ódio, mas no amor que ultrapassa todas as feridas. A primeira leitura, depois da injustiça cometida contra Nabô, Deus envia profeta Elias ao encontro do rei Acabe. O crime, ele não ficou escondido. A mentira, a manipulação, o abuso do poder e a morte de um inocente, eles foram vistos por Deus. Elias se levanta com uma voz profética. Ele denuncia o pecado do rei e mostra que ninguém pode usar o poder para esmagar os pequenos. Deus, ele não é indiferente à dor dos injustiçados. Aquilo que os homens tentam esconder, o Senhor conhece em profundidade. Mas algo surpreendente acontece. Ao ouvir a palavra dura do profeta, Acabe se humilha, rasga suas vestes, veste-se de saco, jejua e reconhece a sua miséria diante de Deus. Mesmo sendo um homem marcado por tantos erros, Acabe ainda encontra diante de Deus uma oportunidade de conversão. Isso nos revela que o coração do Senhor, Deus não corrige para destruir. Deus, ele corrige para salvar. A sua injustiça não é separada da misericórdia. Ela denuncia o pecado porque ama a verdade, mas também abre os caminhos de retorno, porque deseja a conversão do pecador. O Salmo 50, ele nos coloca exatamente nessa atitude. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Esse dever ser também a nossa salvação. Isso deve ser, Em todos nós precisamos reconhecer nossas faltas diante de Deus. Muitas vezes nós percebemos com facilidade os erros dos outros, mas nós temos dificuldade de enxergar as sombras do nosso próprio coração. A palavra hoje, ela nos convida à humildade. Antes de apontar o pecado alheio, nós precisamos permitir que Deus toque aquilo que ainda precisa ser convertido. No Evangelho, Jesus nos conduz a um dos pontos mais altos e exigentes da vida. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. O ensinamento, ele não é fácil. Amar quem nos ama é natural. Fazer o bem a quem nos faz bem é simples. Rezar por aquele que nos ajuda é espontâneo. Mas Jesus pede algo maior. Amar também aqueles que nos feriram. Rezar por aqueles que nos perseguem. Desejar o bem até daqueles que nos causam sofrimento. Isso não significa concordar com o mal. Não significa permitir injustiças. Não significa aceitar abusos ou calar diante de mentira. Elias denunciou Acabe com firmeza. O cristão também deve defender a verdade e lutar pela justiça. Mas Jesus, ele nos ensina que a justiça nunca pode nascer do ódio. O coração cristão, ele não pode ser governado por vingança. Pode denunciar o erro, mas sem perder a caridade. Pode-se buscar a verdade, mas sem alimentar o rancor. Nós podemos afastar-nos do mal, mas sem desejar a destruição do outro. Jesus, ele nos mostra o rosto do Pai, um Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Um Deus que oferece oportunidades de conversão. Um Deus que não deixa de amar, mesmo quando corrige. Hoje, a liturgia, ela nos convida a olhar para dentro, tendo aceitado a correção de Deus, tendo reconhecido os meus pecados, tendo alimentado mágoas, tendo rezado por aqueles que me feriram, tendo permitido que o amor de Cristo seja maior do que as minhas dores. Ser cristão é entrar nesse caminho difícil e belo, um caminho de verdade com misericórdia, de justiça com amor, da firmeza sem ódio. Que o Senhor, ele nos dê um coração humilde, para poder reconhecer nossas faltas, forte para buscar a verdade e misericordioso
para amar até quando o amor parece difícil. Vamos para a oração final. Senhor Jesus, vós conheceis profundamente o meu coração. Sabeis que ainda há pecado, orgulho, mágoa, ressentimento, dureza dentro de mim. Dá-me a graça de reconhecer minhas faltas com humildade. Não permitais que eu fuja da vossa correção. Quando eu errar, chame-me de volta. Quando eu cair, levantai-me com a vossa misericórdia. Quando eu for ferido, não deixais que o ódio tome conta da minha alma. Ensinai-me a amar meus inimigos e rezar por aqueles que me perseguem. Dá-me a coragem de defender a verdade, mas livrai-me do desejo da vingança. Fazei o meu coração semelhante ao vosso, justo, humilde e misericordioso. Que eu aprenda a viver como filho do Pai, amando mais, perdoando mais e confiando sempre na vossa graça. Amém.